Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje vai ser desenhando cenas da minha história. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal onde eu desenhei algumas cenas de alguns capítulos que eu escrevi lá no AutoPad. Então, neste vídeo de hoje eu vou estar ilustrando mais um capítulo. Então, eu vou estar desenhando apenas uma cena deste capítulo que, na verdade, eu ainda estou escrevendo ele. Eu tô terminando. Eu acho que pode ser que esses dias eu termine de revisar ele e já publique para vocês poderem ler. Para quem ainda não sabe e quer saber mais sobre a minha história, eu escrevo ela pelo AutoPad. Eu não sou muito boa com a escrita, mas eu gosto de estar contando a história dos meus personagens por lá. Já tem bastantes capítulos escritos lá. Então, se vocês quiserem conferir, o nome da história é A Garota Universo. É só vocês pesquisarem que vai aparecer para vocês poderem ler os capítulos disponíveis. Sempre que dá, eu lanço um capítulo novo lá para vocês. Então, uma das cenas que eu vou estar ilustrando hoje é uma cena de treinamento dos meus personagens. Eu lembro que teve muitos de vocês que me perguntavam se ia ter cena de treinamento na história, que os personagens iriam aprender como utilizar os seus poderes. Finalmente eu cheguei na parte do capítulo em que eu vou poder escrever sobre o treinamento deles. Eu confesso que eu sempre quis escrever essa cena deles aprendendo a como usar os poderes deles e mostrando também ali como foi o crescimento deles, né? Porque o treinamento é uma base muito importante para o crescimento dos personagens. Então eu quero escrever com calma esse capítulo, porque eu quero mostrar toda a evolução deles, sabe? Eu quero que mostre isso, uma evolução nos personagens. Vai ser uma parte que eu não vou poder contar ela tão detalhadamente quanto eu gostaria de detalhar, porque eu vou ter que passar essa parte um pouco mais que corrida, sabe? Para não comer muito da história, porque a AGU já é uma história bem longa. Então, eu vou tentar diminuir um pouco das coisas para ela ficar um pouquinho mais curta para vocês. Então, essa parte do treinamento, eu vou ter que passar ela um pouquinho mais corrida. Mas eu quero que durante esse treinamento dê para perceber a evolução de crescimento dos personagens. Eu acredito que o treinamento deles não vai ser escrito somente em um capítulo. Na verdade, esse capítulo vai ser só o início ali, mostrando mais eles treinando. Vai ter um foco maior, mas eu quero colocar outros capítulos onde eles mostrem ali que eles ainda continuam fazendo seus treinamentos. Tipo, não é só nesse capítulo. Nos outros, eles vão mostrar que eles ainda continuam fazendo seus treinos. Para o treinamento deles, eu queria que o treinamento deles fosse bem desafiador. E, inclusive, esse treinamento que eles estão fazendo neste desenho que eu estou desenhando é um treinamento que exigiu bastante deles. Nessa ilustração não vai estar todos os personagens, tá faltando alguns deles. A Mari, o Júnior, o Matt, a Kyra também não tá nesse desenho. Você só vê alguns deles aqui, porque os outros ainda não concluíram a prova. Eu não vou contar detalhadamente a cena, para não dar spoiler para quem for ler lá no AutoPad. Essa prova vai se passar numa cachoeira do reino dos Râmuras, e essa prova é bem desafiadora para eles, principalmente para Hannah, que tem medo de altura. Também a Mari vai sentir dificuldade nessa prova, já que ela tem um pouco de medo e não sabe nadar. Então, acho que ela vai ter também um pouco de dificuldade nessa prova. Meus personagens, eles têm professores que ajudam eles a entenderem os poderes deles e no treinamento também. A Kyra e o Diego é quem vão estar na maioria dos treinamentos deles. Então, eles vão ser muito importantes na história, principalmente por isso. Acho que você se pergunta o que o Diego tá fazendo neste desenho, né? Que ele tá lá no fundo, perto da minha personagem Verônica. Ele está lá apenas para manter as seguranças dos que estão treinando. Então, ele é comandante
e ele tá ali apenas observando para caso acontecer algum erro, alguma coisa, ele já tá ali para resgatar quem precisar de ajuda. Aqui no centro temos as meninas, elas estão dentro do rio e a Hannah é a mais animada. Eu acho que é a vitória de conseguir ter concluído a prova. Eu não sei muito como fazer o efeito de roupa molhada, mas como as meninas estão dentro do rio, eu queria muito colocar pelo menos umas gotinhas de água nelas. Então eu tentei fazer aí, mas eu não sei se ficou muito bom. Para desenhar essa parte das árvores do cenário, eu utilizei um método parecido com o que eu já fiz aqui no vídeo. Eu acho que eu estava desenhando no papel, só que eu tentei utilizar aquela mesma técnica no digital. Só que, porém, eu fiz de uma forma um pouquinho diferente. Eu utilizei uns pincéis de folha que tem aqui no Ibis Paint. Eu utilizei esse pincel para dar um formato de folha, porque a gente passando, ele já fica com essas falhazinhas que dá para entender que é as folhas, sabe? Então eu utilizei esse pincel para agilizar o processo, porque se eu fosse fazer cada uma folhinha, uma por uma, ia demorar muito mais e ia ser mais trabalhoso. Então, desta forma, eu achei que ficou bonito e foi bem mais rápido. Daí, então, eu passei o pincel onde eu queria que as folhas ficassem ali no cenário. E depois que eu fiz a marcação de onde ia ficar as folhas, eu criei uma camada e apliquei um tom de verde que eu iria usar de base. Daí depois, gente, que eu acabei encontrando um pincel que era bem mais legal do que esse de início que eu utilizei. Que ele já ficava com a cor que a gente escolhia. Tipo, você escolhe a cor e as folhinhas, quando você vai passando, já fica numa cor mais próxima ali que você escolheu. Então eu achei ele mais legal do que o outro. Mas é isso, né, gente? A gente vai aprendendo fazendo, né? Então, depois que eu coloquei a cor base, eu vim com outras cores. Eu utilizei uns tons de verde escuro e também utilizei uns tons de azul para terminar de fazer as folhas da árvore. E eu achei que ficou bem legal também esse efeito de folhas que eu consegui fazer no digital. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de desenho assim, que passa uma história. É que parece que você tá vivendo ali junto com os personagens. No vídeo anterior, desenhando cenas de AGU, eu desenhei, eu acho que uns 3 desenhos. Porém, nesse, eu só fiz esse mesmo. Como temos muito personagem nesse desenho, então eu resolvi fazer apenas esse mesmo. Lógico que tem outras cenas bem legais nesse capítulo que eu estava escrevendo, que eu também gostaria muito de ilustrar elas. Eu escolhi esse cenário porque ele tinha esse cenário que eu queria pintar ele. Que tem essas árvores, o rio, toda essa natureza aí em volta. Então os personagens estariam se divertindo e seria um cenário bem colorido para eu colorir. Então por isso que eu resolvi escolher essa cena. Quando eu vou escrever um novo capítulo, eu tento escrever ele de uma forma mais detalhada possível, para que vocês possam compreender melhor a cena escrita. Mas muitas das vezes eu gosto também de estar ilustrando, porque se vocês não entenderem a cena por escrito, vocês podem compreender melhor com a ilustração. Então, por último, eu vou deixar o desenho aí na tela finalizado para vocês poderem ver como o desenho ficou finalizado. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal se vocês ainda não forem inscritos. Então é isso, tchau e até o próximo vídeo.